Entrevista do dia. E como anunciamos aqui no programa, hoje nós estamos recebendo aqui uma satisfação imensa, né? O vice-prefeito de Fernandópolis e presidente do PSDB local, o Arthur Silveira. E a gente vai falar sobre o futuro do PSDB. Arthur, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Difusora. Prazer em tê-lo aqui no Rotativa. Bom dia, Cabreira. Bom dia a todos que compõem o Sistema Líder de Comunicação, aos ouvintes da Difusora. Mais uma vez é um prazer estar aqui, tá? Para trazer a público o que for de necessário, falar um pouquinho do PSDB, falar um pouquinho da administração e obrigado pela oportunidade. Ô Arthur, conta pra gente aí, porque estava marcado para o último sábado uma convenção do PSDB aqui em Fernandópolis, exatamente para a formação do diretório, porque hoje é uma comissão provisória, né? Okay. Para a formação do diretório de forma definitiva. Mas aí, em nível nacional, houve uma decisão e se alterou toda a agenda que estava prevista para esse ano, né? Conta pra gente. Sim, é o seguinte, nós tínhamos já até divulgado, requerido, publicado, fazendo os atos oficiais para que se houvesse a convenção, né? Mas na sexta-feira houve uma composição que o Bruno Araújo, que era o presidente nacional, se afastou e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, assumiu. E nesse período o Eduardo Leite fez uma reunião prévia lá na Executiva Nacional e definiram por bem deixar mais para o final do ano, até porque está se formando aí algumas fusões de partidos que devem ocorrer, certo? Tem também a janela que a partir de abril, vai ocorrer em todo o país. Então acho que nada que mais, porque ia ficar muito em cima, Gabriel, não era momento, mas era determinação anterior, então achou por bem passar por mês 8, do dia 1º ao dia 31 do mês 8. Que aí já está tudo estabilizado. Daí vamos receber algumas resoluções, mas vai ocorrer. Nós tivemos a felicidade de tornar uma executiva provisória, o que sempre foi definitivo em Fernandópolis, e é o que a gente vai fazer no próximo. Vamos fazer um partido definitivo. Ô Arthur, conta pra gente, porque o PSDB, exatamente, ele saiu de um diretório para uma comissão provisória e viveu um momento até de intervenção da executiva estadual. Como é que está o partido hoje? Depois dessa intervenção? Cabreira, foi o seguinte, eu acho que houve um avançado sinal. Eu não quero aqui condenar ninguém, eu acho que a gente já passou essa fase, mas o que ocorreu? Fizeram e, vamos dizer, abocanharam o partido sem falar com os fundadores do partido. Foi onde eu entrei. Foi onde eu fui em busca, depois eu intervenção, nomearam uma comissão sem falar nada dos antigos fundadores. Eu acho que é uma falta de respeito, inicialmente, para falar em todos os nomes de todas as famílias, eu gostaria de citar a família Farinazzo. Tá? Para lembrar de Armando José Farinazzo, sim. Então, eu acho que foi um despropósito que foi feito. Aí eu entrei, mas enfim, aparamos, teve uma provisória, depois julgaram a nossa, aí eu fiz uma composição para chegar nisso, para a gente ter uma definida. Vai ser definitiva a nossa comissão do PSDB em Fernandópolis a partir desse ano, pode me aguardar. Apesar de todas essas turbulências aí no percurso, o PSDB hoje, ele está, vamos dizer assim, politicamente bem colocado, com você como vice-prefeito de Fernandópolis e também na presidência da Câmara, né? Não, na presidência da Câmara, isso que eu ia falar. Nós temos hoje a presidência da Câmara, o vice-prefeito, nós temos alguns secretários, tá? Participando da administração pública. Enfim, eu acho que o PSDB continua dando a sua contribuição para Fernandópolis, Cabreira. E eu acho que é por aí, eu acho que nós temos que reinar a paz partidária com a paz administrativa que nós estamos tendo. É isso que eu estou encaminhando e é isso que nós vamos fazer dentro do PSDB. Você acha que depois de passar essa turbulência, hoje o partido está pacificado, Arthur? Ou tem gente ainda que, digamos assim, ficou muito ofendido com tudo que aconteceu? Cabreira, teve gente que ficou ofendido, mas eu acho que está bem pacificado.
tá? Eu acho que teve alguma ingerência de uma determinada parte, outra, mas enfim, eu acho que é hora de passar pano e reunir todo mundo. Eu tenho conversado bastante com o João, que é o único vereador e hoje presidente da Câmara, certo? Com os outros secretários, enfim, com os outros que foram candidatos, já pensando em preparar para a próxima eleição candidaturas a vereador, se possível candidatura a prefeito. Então, eu acho que nós vamos participar novamente do pleito eleitoral daqui 2 anos, daqui 1 ano e meio, né? A gente vê que o PSDB sempre foi protagonista, né, em todos os aspectos, né? Nível nacional, estadual, 28 anos de gestão no estado de São Paulo. E hoje o PSDB está fora do governo de São Paulo, que praticamente desde a fundação do PSDB, o PSDB era governo. Como é que o partido está convivendo com essa situação nova agora, Arthur? Ô Cabreira, eu acho que a renovação faz parte. Eu acho que nós fomos 28 anos e tá aí a história do PSDB, tá? Que se iniciou ali de um racha do PMDB, que criou-se o PSDB, enfim, e vem desde lá, vamos lembrar das trajetórias desde Montoro, de Mário Covas, enfim, Fernando Henrique, tem uma história, a contribuição para o país, não só para São Paulo, mas para o país já fez e está continuando. Hoje nós diminuímos bancada, tanto estadual como federal, mas se faz presente, e é atuante, nós vamos estar aí, e é uma renovação partidária que se vai fazer, que essa é a definição do nosso presidente nacional, que é Eduardo Leite, uma pessoa nova também, que se reelegeu governador do Rio Grande do Sul, e nós vamos nessa mentalidade, trazer gente nova para a política, para a renovação também, Gabriela. Você acha que muito dessa situação que o PSDB vive hoje, no âmbito geral, decorre muito da passagem do João Dória, as atitudes do ex-governador João Dória, ou não? Não, nós tivemos um problema muito grave ali em relação ao João Dória. O João Dória também deu a contribuição dele, mas foi muito enfático em manter e puxar o partido para si. Impor uma posição. E no colegiado. O PSDB sempre foi de diálogo. Ele, vamos dizer assim, não vou nem falar foi autoritário, mas ele quis ter as rédeas de um todo e não é. A composição, você mesmo diz, nós temos 30 e poucos anos de história. Para chegar onde nós chegamos, que foi 28 anos administrando, demoramos aí de 7 a 10 anos. Então, eu acho que é o grupo. Nós tivemos com todo esse percalço a saída do Geraldo Alckmin, do PSDB, figura que hoje é vice-presidente, é o nosso vice-presidente do país, que seria o nosso candidato a vereador. Lógico que seria um embate com o Rodrigo Garcia no partido, seria, mas foi colocando em posição que ele não teve mais espaço nem para disputar uma convenção, ele preferiu sair. Enfim, eu acho que o Rodrigo também fez a parte dele, o João Dória, na hora que saiu do partido, infelizmente, então nós estamos reiniciando o partido. Você diria que está se recomeçando uma nova história do partido, então? Uma nova história, Gabriel, uma nova história. Nós temos lá, o PSDB estava governando, ainda continua o presidente da Assembleia, que é nosso companheiro, meu amigo pessoal, que é PSDB, é o Carlão. Eu não sei, o Carlão Pignatário, o deputado, não sei se continua, eu acho que ainda não se sabe a composição do governo, da Assembleia para esse primeiro biênio, mas o PSDB sempre se fez presente e vai fazer, Cabelo. Pode ter certeza, nós vamos renovar e vai renovar para bem. E o efeito quer dizer, de deixar o governo do Estado, onde o PSDB já tinha a sua base consolidada, a repercussão disso, principalmente junto aos prefeitos, porque a gente sabe que prefeito é muito volúvel, né, Arthur? Ele olha mais para a questão pragmática, ele quer ver o benefício que vai resultar para o seu partido, para o seu município, né? Então, muitas vezes, ele abre mão do lado partidário para defender o lado do município. Não. Você acha que o PSDB deve perder muito prefeito aí nessa... Cabreiro, eu tenho com certeza que alguns sim. É natural, o prefeito em si, que você bem frisou, ele vai até um determinado ponto, depois ele passa a pensar
na decisão tomada mediante o que ele responde para o povo dele, para o eleitor dele, para o município dele. Então, automaticamente, hoje vai se movimentar para algum outro lado. Mas eu volto a frisar, vai ter fusões de partidos, isso está para ocorrer, está estampado. Os acertos e os blocos partidários já foram feitos tanto no Senado como na Câmara Federal para a composição das comissões. Isso já vai demonstrando o que vai ser. Eu acho que nós vamos trazer o país aí para 8, 10 partidos, que isso melhoraria muito até a eleição, viu, Gabriel? Na minha visão. Você acredita que nós vamos ter uma limpeza de siglas partidárias? Eu acho que vai ser uma junção, né? Eu acho que aí os menores devem se juntar com os maiores, ou eles mesmos fazer uma junção dos pequenos para um maior. Eu acho que isso aí, fortalece a política brasileira. Você acha que o PSDB, como sigla, pode desaparecer assim numa possível fusão? A exemplo do que aconteceu com o DEM, que era outro partido antigo, né, de tradição. Que fundou, que fez a fusão com o PSL, o União Brasil, certo? Até a União Brasil foi feita provisória agora, o presidente municipal é o prefeito atual, o André Pessuto, certo? Certo. Tá? E eu acredito que pode haver sim, o PSDB está conversando muito com Cidadania, está muito próximo do MDB, certo? Então tem algumas fusões, a fusão PL-PP está se falando também, enfim, vão surgindo hipóteses, tá? Vão surgindo grandes bancadas, grandes partidos, e aqueles que não fizerem essas fusões acabam perdendo espaço, né, Arthur? Fica sem representatividade, tanto a nível de Câmara ou de Senado, vamos pensar no Congresso no todo, as comissões, enfim. Aí torna-se um nanico daqui, um nanico, e aí não tem expressão. Eu acho que a fusão fica mais fácil o diálogo, mais fácil a própria oposição, que toda administração tem que ter oposição. Certo. Eu sou favorável à oposição construtiva, criativa, aquela combatente que cobra mais com segurança e com certa rigidez, mais daquilo que é certo. Não fazer uma oposição por oposição, eu sou contra. Uma oposição tem que haver em qualquer governo. A Clara Moreno está ali atenta, observando. Alguma pergunta, Clara? O futuro do PSDB, você falou um começo, né? um recomeço, um novo começo. Qual que é o futuro do PSDB via todos esses fatos que aconteceram até o momento? É o seguinte, Clara, bom dia, viu, Clara? É o seguinte, eu vou falar inicialmente, nós vamos falar do município, porque tudo é no município. O Estado existe, mas é figurativo, e a federação é figurativa em relação ao que acontece, todo mundo mora em município, ninguém ainda mora em Estado nem na nação, todo mundo vive no município. Nós temos que reestruturar. O PSDB, vou falar daqui, já é velho também. Certo? Nós somos de 89, que começou foi quando o Covas fez, e aí depois 90 veio para cá, com o Armando Farinazzi, eu sou dessa época. Foi o grande articulador do PSDB regional. Eu fui vereador, fui presidente da Câmara, desde essa época eu sou do PSDB. Desde essa fui chefe de gabinete do Armando Farinazzi. Tem raiz. Só que até o pessoal antigo que a gente fala, falando de Armando Farinazzi, Dona Wanda Farinazzi, enfim, que eu dou exemplo de laços familiares da época, também, hoje, não estão mais propensos a participar de política. É natural uma renovação. Nós precisamos renovar. Eu estou com 57 anos. Eu já estou começando a ficar velho perante o partido e eu era um dos mais novos do partido, só para entender. Então, eu estou falando de uma renovação, é renovação mesmo, trazer a juventude, participar mais, tudo. E não só o PSDB, eu acho que todos os partidos precisam rever isso aí. Certo? A juventude está aí, a forma de pensar, a forma de se interessar. Hoje, a forma de fazer política mudou muito. Tá? Muita mídia e rede social. Tá? Então, nós temos que trazer tudo isso para o partido. É isso que eu vejo na renovação do PSDB. O PSDB administrou bastante, acertou, errou. Fazer um balanço, vamos começar do zero. E, de novo, acho que nós temos só pessoas inteligentes, pessoas boas no nosso partido, que pode só agregar e ajudar. E agora nós temos que renovar, trazer essas pessoas novas
com essa intenção imbuída a fazer alguma coisa para o município e para o bem, sempre para o bem. Muito bem. Pegando a deixa da pergunta da Clara Moreno sobre o futuro, e a gente sabe, Arthur, que o futuro está aí, é o ano que vem, eleição municipal. E muito da eleição municipal olha-se para o vice-prefeito. Ele é quase que uma figura que está ali sendo preparada para ser o sucessor de quem está, ou ser o candidato à sucessão de quem está no comando do município. E você é o vice-prefeito de Fernandópolis. Você está se preparando mesmo para ser candidato a prefeito? Essa é um desejo, é uma intenção? Ô Cabreira, deixa até voltar um pouquinho lá, que a gente estava falando do partido. Quando iniciou-se aquele entrave interno do PSDB, eu não pensava em ser nada, eu não queria voltar mais para a política. Foi naquele momento que, por um acaso, numa composição, me tornei vice-prefeito. Tá? Eu não tinha nem colocado, foi numa composição. Enfim, só para lembrar, hoje sou aí, tenho feito meu papel muito discreto, porque e sou bem autêntico. Bom de voto é o André, eu acho que eu colaborei. E o André é o primeiro prefeito reeleito de Fernandópolis. Tá? Nós tivemos uma eleição, uma votação que foi muito voto em comparação com os outros 3 candidatos, até nulo e branco, certo? Não quero aqui falar em números, mas o propósito, Gabriel, tudo diz, por quê? Porque o André não tem reeleição. Então, automaticamente, alguém do grupo vai ter que suceder ou tentar ser sucessor dele na administração. Então, candidato, o grupo vai ter. Eu sou faço parte do grupo, não me coloco como candidato, ao mesmo tempo me coloco como um dos candidatos, tá? Dentro do próprio grupo, nós temos vários pretensiosos, que eu não quero citar nomes, mas eles mesmos estão trazendo a público que são pré-candidatos a prefeito, o que é natural, Cabreira. Fernandópolis sempre começou com 10, 12 candidatos a prefeito em toda eleição que eu já participei. Aí baixa para 5, 6, depois vamos para 3. E é natural. Isso faz parte da discussão, das coligações e de montar o jogo político, que é um momento de união de partidos, tudo, e de quem pensa da mesma forma. Eu sou pretenso candidato. Hoje, se você perguntar, você é candidato? Não sou. Nós tivemos uma reunião logo no começo do ano, lá no gabinete, conversando sobre isso, sobre como nós vamos conduzir esses 2 anos agora. Até falei, até tem secretários que têm condições, preenche todos os requisitos para serem. Então nós conversamos bastante, e até com o André, que tem um compromisso comigo, e nunca fugiu disso, tá? Eu alego para ele, André, isso aí eu vou deixar para o 2º semestre. Até porque, Cabreiro, o porquê segundo? Arthur, mas tem que a gente precisa... Não existe isso, gente. Até a eleição passada, e que a gente está vendo em todas as eleições passadas, que eu falo para prefeito, agora para governador e presidente, era antes 6 meses, agora é 90 dias, essa é a eleição de 60 dias que está terminando com 45 dias que faz uma campanha hoje. É a realidade, diminuiu muito. Outra coisa, a Câmara Federal tomou posse a mesa agora. A composição que a gente está falando partidária foi então só depois da eleição da mesa. E a Assembleia Legislativa nem tomou posse. Nem tomou posse. O 2º escalão é só nomeado agora. Quem comanda todo o governo é o 2º escalão. Quem manda é o primeiro, mas quem trabalha mesmo é o 2º escalão. Em São Paulo, como você frisou, nem os deputados estaduais novos tomaram posse ainda. É só em março, a eleição da nova mesa só em março. Então, nem o governo estadual, nem o governo federal se acertaram ainda. Como nós podemos falar de política? Eu acho que estão antecipando uma coisa que o pessoal acha que não tem noção, não tem vivência política para falar que é candidato. Nós nem sabemos, nós sabemos a nossa preocupação quando nós vamos para Brasília, quando nós vamos para São Paulo, porque 2 anos quem ia, visitava a Secretaria de São Paulo era eu. Quem ia lá na Assembleia falar com os deputados era eu. Tá? Fazer uma composição aqui, eu e o André, isso que deu certo. E tá dando. As obras estão aí em Fernandópolis para quem quiser ver.
Então nós estamos aguardando. Então eu acho muito, muito cedo, muito prematuro falar em campanha agora, em eleição. Nós temos aí um grupo político, né, que está no comando do município e já vai completar 8 anos na gestão. A ideia é manter esse grupo fechado para seguir adiante. Sim, Cabreira, porque nós fizemos a maioria na Câmara de Vereadores, certo? Falando tudo em grupo. Hoje a presidência da Câmara, antes e agora a nova, também faz parte do grupo. Então nós temos que sentar e alinhavar e ver o projeto daqui para frente. Se o grupo permanecer junto, a gente faz o novo prefeito. Se fragmentar e rachar, não sei. Se permanecer unido, eu não tenho dúvida que nós vamos fazer. E não estou falando aqui em nome próprio, não. Estou falando do grupo. A gente tem que tomar decisão, amadurecer e ser responsável. E deixar a vaidade de lado. A vaidade quebra o homem. O Dória está aí como exemplo, né? Por exemplo, ver a eleição, enfim, não pode levar a ferro e fogo. Eu quero ser, eu falar em nome próprio, o cara que fala muito na primeira pessoa não chega a lugar nenhum. Tem alguma pergunta, Clara Moreno? É só para... Falando aí sobre esse assunto do futuro, você do futuro do PSDB e com relação também às eleições municipais. Você, Arthur, disse que no momento não dá para se pensar em candidatura para a prefeitura, no caso aqui da cidade de Fernandópolis. Mas o Arthur Silveira tem essa vontade ou não tem de se candidatar, quando for propício, se candidatar a prefeito do município? Claro, é o seguinte, eu acho que todo homem público, a hora que coloca o nome dele em xeque e vai para uma eleição, como eu fui e sou vice-prefeito, eu seria um dos nomes. Não fujo não, tá? Mas isso que eu frisei agora há pouco. Eu não tenho toda essa vaidade de eu por mim, comigo mesmo. Não é por aí, eu acho que é grupo. E eu, no mesmo momento, posso ser candidato? Como posso auxiliar alguém do grupo ser prefeito? Tá? Como eu fiz. Eu fui vice, eu nem saberia que eu era vice. Hoje, tem condições? Abriu-se um horizonte para o Arthur ser um pré-candidato? Sim. Eu sou um dos que pode ser do grupo. Tá? Nós temos aí, que eu acho que dentro do grupo, nós temos aí uns 7, 8 que tem condições de ser candidato a prefeito. Ô Arthur, você falou que estava até fora da política, né? Voltou para a política e voltou com tudo, é? Não, Gabriel, voltando aí, é o seguinte, eu tive uma escola muito boa e eu gosto de falar isso aí. Eu comecei com o Armando Farinazzo, depois fui para São Paulo, fui para a Secretaria da Agricultura, trabalhar com o Vicentim Marques, lembra, Darcy, do Vicente Grande, e o secretário João Carlos Souza Meirelles, tá? Depois fui trabalhar, fiquei quase 9 anos com o nosso deputado federal Júlio Semeghini, onde eu tive uma outra escola muito boa também, que aprendi muito, admiro demais o Júlio e tenho um carinho muito especial por ele. Depois ainda voltei, fui para trabalhar lá no gabinete do secretário de Transporte, que era o ex-secretário de Segurança Pública, Saulo de Castro, doutor Saulo. Trabalhei lá também. E aí foi, Cabreira, e eu vivi isso aí politicamente, aí tinha me ausentado, tenho escritório em São Paulo aqui, estou advogo em parceria em 8 estados, tá? E voltei para a política. Por isso que eu tenho a política também... do voto, porque da política você nunca saiu, não, nunca saí, mas agora eu tenho que medir também até onde vai minha área profissional, até onde minhas coisas pessoais. Por isso que eu estou falando. Eu sou pré-candidato? Sim, sou. Hoje eu sou. Como também não sou candidato hoje. Não tem não sou. Nós temos que unir o grupo, permanecer unido, senão a gente não faz. Se fragmentar o jeito que está... E quem alimenta mais isso é a oposição. Quanto mais quebrar aqui, mais facilita lá. Certo. Mas, enfim, eu acho que nós temos que pacificar agora politicamente, porque administrativamente está tudo pacificado, então aí nós estamos em busca de mais verbas, mais obras, e quem ganha é o munícipe.
Agora é hora de colher os frutos desse trabalho de grupo aí que vai completar 8 anos? Eu acho que nós temos ainda, Cabreira, agora nós temos que focar tanto no governo estadual como no governo federal, tudo novo. Tudo, administração nova, toda ela, certo? Vamos ver como nós vamos se aproximar do governo estadual, tá? O vice do próprio Tarcísio, o Hammudi, que também, 20 e tantos anos, é um dos fundadores do PSDB, tá? Certo? Também saiu do PSDB, como Geraldo saiu do PSDB, é vice. Quando eu fui nomeado nos 2 governos, foi Geraldo Alckmin que me nomeou. Certo? Tem uma gratidão muito grande. Fui diretor da Adrades aqui, nomeado pelo governo. Certo? Quem me indicou foi o Júlio Semeguin na época. Então, Cabreiro, nós temos que agora ver e buscar coisas, porque o Fernandópolis hoje com arrecadação própria a gente não sobrevive. Essas obras que vocês estão vendo tudo aí, buscando ali tanto na área federal, na área estadual, nós temos aí os 3 deputados estaduais que sempre ajudaram e nunca negaram a Fernandópolis, que é o Carlão, a Analice e o Itamar. E no federal nós temos o deputado da casa, que é o deputado Fausto Pinato. Certo? Então nós vamos agora, a partir de abril, começar todo o trabalho novamente. Mas eu tenho certeza que a gente não se cansa, não, e nós vamos trazer mais coisas para Fernandópolis. Arthur, bom te ver aqui no programa Rotativa no Ar, falando de política, e a partir de agora, como diz, né, o futuro está tão perto e o tempo passa tão rápido que outras conversas vão ser frequentes. Tá bom? Cabreira, é rápido demais, cara. A gente tá falando, já passou 2 anos. Você vê? A gente tá falando, daqui 2 anos da eleição. A gente fala 1 ano e meio. No meio do ano, as convenções passam a ser junho, julho. Falta 1 ano. Tudo que a gente falava aqui, que o Darcy conhece mais que nós aqui, dá aula para nós, a política de Fernandópolis começa depois da exposição, que é 1 ano antes das convenções. Então vamos ver. Vai se desenhar aí, vai se aproximar. Eu acho que o 2º semestre começa a depurar aí, a movimentar as pedras. Vamos lá. Então tá bom. Ô, Arthur, muito obrigado por ter vindo. Esperamos contar com você mais vezes aqui no programa Rotativa no Ar, tá bom? Eu quero agradecer a todos, ao Moer Gato, a você, Cabreira, a Clara, ao Darcy pela oportunidade e a todos os ouvintes. Mais uma vez, quando precisar de algum esclarecimento, estarei à disposição e estou à disposição lá no gabinete também da vice-prefeito tem um gabinete do lado do prefeito, para algum atendimento, algum acolhimento, o que precisar de alguma reivindicação, nós estamos lá atendendo também. Conversamos com o vice-prefeito de Fernandópolis, presidente do PSDB, Arthur Silveira. Rotativa no ar.